Olá, meus amigos. Eu, Rosalina Santos, estou mais uma vez aqui no meu canal para estar falando da palavra de Deus, compartilhando essa riqueza, essa pérola que o Pai nos deu, que é as Sagradas Escrituras. Hoje eu quero ler e conversar sobre o que está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo 13 a 15, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Aleluia, glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Faz o comentário aí embaixo desse vídeo e dá seu like para que o YouTube venha estar impulsionando essa mensagem. É que eu não tenho nenhum interesse em arrebanhar seguidores, não tenho nenhum interesse de fama, de glória humana. O meu interesse aqui é divulgar a mensagem da palavra de Deus. Então, eu fiquei meditando na situação das crianças hoje no mundo inteiro. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil com as crianças. Eu sei que não está nada fácil. Muitas crianças sofrem bullying nas escolas, muitas crianças sofrem violência na sua própria família, ao local onde teria que proteger as crianças, resguardar as crianças. Tem muitas crianças vítimas de todo tipo de maus tratos. E o coração de Deus dói muito com isso, porque a criança, ela nasce com o coração, ela nasce com uma natureza, uma certa pureza. Por mais que a Bíblia fale assim que a criança nasce com a estultícia no coração, mas dentro dela, ela tem a pureza. O que leva as crianças a ser raivosas, nervosas e muitas vezes até desobedientes, tudo, é a influência de fora para dentro dela. E aqui em Mateus, nós encontramos Mateus descrevendo que trouxeram algumas crianças até Jesus. Quem levou essas crianças até Jesus? Quem pegou aquelas crianças pela mãozinha e levou até Jesus? Será que foram os pais? Será que foi algum parente, algum vizinho? Quem levou? É dever dos pais, é dever dos avós, é dever de todo adulto proteger a criança, cuidar da criança e mostrar a essa criança o caminho que dá a ela a vida eterna. Apontar para essa criança o reino do nosso Deus. Tomar essa criança pela mãozinha e andar com ela no caminho. Esse caminho que Jesus falou, eu sou o caminho. É dever nosso de adulto, avós, pais, tios, o parente, conduzir essa criança a conhecer Jesus. Ninguém nasce conhecendo Jesus. Tem que alguém nos ensinar, tem que alguém pregar, falar de Jesus para nós. Com a criança é da mesma forma. Então, a criança tem que ser ensinada, tem que pregar para essa criança, falar para ela do reino de Deus, dos princípios da doutrina de Jesus Cristo, mostrar para essa criança os preceitos de Deus, para que ela cresça com o temor do Senhor dentro do coraçãozinho dela, e ela cresça. E lá na fase de adolescência, ela saber que o mundo oferece muitas e muitas milhões de coisas, mas só tem um caminho, e só tem o caminho para ela seguir, que conduz ela a uma vida plena, uma vida eterna com Deus, e esse caminho é Jesus. E a criança tem que ser ensinada. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9, Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 a 9, está escrito assim:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus, está falando conosco, que somos os adultos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, as palavras do Eterno já estão no nosso coração. E olha aqui o nosso dever de o que fazer com essas palavras que já estão em nosso coração. Tu as inculcarás, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui está o nosso Deus nos falando, nos ordenando o que nós temos que falar para as nossas crianças. E tem tanta criança sendo ensinada a trilhar um caminho que não dá vida para ela. Um caminho que vai dar sofrimento, que vai dar feridas na alma, que vai dar um caminho de perdição. Mas nós temos que estar intercedendo por nossas crianças, orando por nossas crianças e cuidando delas, protegendo nossas crianças. E aqui está a direção de Deus, que nós temos que falar dos grandes feitos, falar do que o Eterno fez e o que Ele faz, como que Ele cuida do povo dele. Nós temos que ensinar as nossas crianças, assentado na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, ensinar às crianças os estatutos do nosso Deus eterno. A maldade espiritual é real. A pedofilia é real. As drogas são reais. Tudo que é mal contra a criança, a raiva do diabo com as crianças, isso é real. Porque matando uma criança na alma dela, destruindo a vida de uma criança, está destruindo um adulto que vai conhecer o Senhor. Atrapalhando a vida de uma criança hoje, na fase da infância dela, está ferindo ela, que muitas nunca mais conseguem olhar e entender e compreender quem é Deus e o amor de Deus no coração delas. Elas não conseguem entender. Muitos adultos hoje não conseguem entender as Escrituras. Muitos adultos hoje não conseguem receber Deus como Pai. Não conseguem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a infância delas foram maltratadas, foram torturadas, foi muito sofrimento. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece as Escrituras, ensina para o seu vizinho, ensina para os seus sobrinhos, ensina para os seus primos, para toda criança. E além de ensinar, eu convoco a todos, em nome de Jesus, vamos estar intercedendo por essas crianças. Vamos orar pelas crianças ao nosso redor, as crianças da nossa parentela, as crianças da nossa vizinhança, as crianças da nossa igreja, as crianças do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país. Vamos orar para que o inimigo não destrua a vida dessas crianças. Vamos orar enquanto há tempo. Vamos interceder por essas crianças. Provérbio 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O caminho que a criança tem que conhecer não é o caminho das drogas, não é o caminho da perversão, não é o caminho da sensualidade. O caminho que as crianças têm que conhecer é Jesus. Jesus é esse caminho. Não ignore, não feche seus olhos, não seja letárgico em relação aos ataques que as crianças estão sofrendo. Os ataques que as crianças sofrem hoje é muito maior do que os ataques que eu, como criança, eu sofri. Então vamos ajudar nossas crianças, vamos orar pelas nossas crianças, independente se os pais delas aceitam ou não. Na casa da gente, a gente pode estar orando pela criança do nosso vizinho. Quando meus filhos eram pequenos, meus filhos tinham 3 anos, 5 anos, 8 anos, eu já orava pelas esposas dele, pela esposa do meu filho,
pelo marido da minha filha, pelo emprego, pela faculdade. Eu orava por eles. E mesmo eu orando como eu orei quando eles eram crianças, quando eles chegaram à fase adultas, eles sofreram muitas retaliações, eles ainda sofrem muitas retaliações. Imagina se eu não tivesse orado. Imagina o que o inimigo, onde que o inimigo teria jogado meus filhos se eu não tivesse todos os dias intercedido pelos meus filhos. Glória a Deus. O futuro das nossas crianças está nas nossas mãos, é de nossa responsabilidade. Os adultos da década futura são as crianças de hoje. Então, que tipo de adulto nós queremos apresentar para Deus? Nós temos que cuidar hoje. Os adultos da década futura são as plantinhas de hoje, as crianças de hoje. Por isso, vamos orar, vamos interceder, vamos ajudar essas crianças a conhecer o caminho, a verdade e a vida. Vamos ajudar essas crianças. Eu não me lembro quem me levou pela primeira vez num culto infantil, mas eu deveria ter uma média de 7 anos de idade. Eu me lembro que eu me lembro das cenas, o local onde nós estávamos assentados ali, eu criança com 7 anos, e eu me lembro do corinho que cantou Sou uma florzinha de Jesus. E aí eu fiquei muitos anos sem voltar ali naquele lugar. Aí com 9 anos de idade, a minha avó colocou uma Bíblia nas minhas mãos, que o meu tio, o filho mais velho da minha avó, comprou em Belo Horizonte essa Bíblia, ele entregou minha avó para levar para mim. E o primeiro livro que eu li na Bíblia, sem entender nada da Bíblia, eu nem sabia o que era a Bíblia, aos 9 anos de idade. Eu frequentava lá a religião com meus pais, mas eu não sabia o que era a Bíblia. E o primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Jó. E Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito de guardar a minha vida, de me proteger e me cercar e não deixar Satanás destruir minha vida como ele planejou. Mas eu tive que conhecer lá quando eu era criança. Alguém apresentou para mim. Então vamos fazer isso com nossas crianças, abençoar as crianças do nosso Brasil e pedir ao Senhor, guarda as crianças do nosso Brasil. Que a glória de Deus, que Deus venha com o peso da glória dele sobre as nossas crianças, protegendo, livrando e guardando, cercando e selando as nossas crianças, para a glória do nome dele, para que a futura geração seja uma geração que conheça o Deus eterno como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo enviado por ele. Amém? Divulga essa mensagem, divulga, vamos compartilhar e fazer todos conhecer esse nosso dever em relação às nossas crianças. Amém? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.